Olá, sou o Paulo Baio e hoje estamos aqui na sede da Fundação AES, num cenário diferente do habitual, para lhe apresentarmos mais um Igreja no Mundo. Nos últimos programas, aliás, nos últimos meses, nós temos vindo a abordar aqui essencialmente a questão da perseguição aos cristãos, nomeadamente no Iraque e na Síria. Hoje vamos abrir, digamos assim, uma área nova. Vamos lembrar também que o trabalho da Fundação AES se faz noutras áreas, noutras matérias e noutras latitudes. Hoje vamos até ao Brasil, vamos até à Amazónia. Vamos até à Amazónia para perceber que também aí, tão longe, num país irmão, a Fundação AES desenvolve um trabalho essencial de apoio à Igreja, na reconstrução de igrejas, de templos, no apoio às paróquias, no apoio às comunidades religiosas, às irmãs, aos sacerdotes, no trabalho de evangelização. Vamos conhecer o trabalho específico de dois padres, o Padre Pedro e o Padre Paulo. Até já. Chamo-me Padre Paulino Baldassarri. Eu cheguei no Brasil 61 anos atrás. Cheguei de avião, uma viagem de 42 horas, e chegamos em São Paulo. Fizemos a viagem em 1950, 5 anos depois da última guerra. Também para o Acre eu vim de avião. Imagine como era o Brasil. O Brasil tinha 36 milhões de habitantes. Era mato. O estado de São Paulo, era mata o Mato Grosso, era mata Rondônia, era mata Acre. Era um voo perigoso. Primeira evangelização, em primeiro lugar cheguei em Brasileia de barco. Eu não sabia nada, viajei sem mosquiteiro, peguei a malária. Foi duro. Cheguei em Brasileia, sozinho, sem casa, sem igreja, sem conhecer ninguém, e com malária. Eu tinha levado um harmônio para tocar. Então peguei o harmôniozinho, que era uma mala, abria, tinha o pedal, e comecei a tocar. A meninada começou a chegar. Aí foi a minha entrada na evangelização. Comecei a ensinar ao 13 de maio na cor. A meninada toda alegre, nunca tinha visto. Então, e cada dia sempre mais. Aí comecei a fazer amizade. Então ele disse, padre, vamos fazer igreja. Digo, igreja que tem dinheiro. Não, nós vamos ajudar a fazer o quermesse. Aí começou. Aí passou. Fiquei bom, passou a saudade, comecei a trabalhar, gostei imensamente. De domingo, pegava uma sineta, ia numa rua, na outra, todo para o catecismo. Foi uma maravilha, a primeiro experimento. Depois, comecei a fazer viagem no Rio. Lá entrando no Rio Acre, subindo. Aí, malária de novo. Eu primeiro com malária, infecção intestinal, tudo. Mas eu ficava por 2 meses, 3 meses. Entrava na Bolívia em todo lugar. E tanto tomar remédio para malária, que é amargo, acabou com o fígado. Então perguntei, você sabe o remédio bom para fígado? Ele disse, sabemos, me traga. Me trouxeram uma coisa assim de alfavaca. Digo, é bom mesmo para o fígado? É bom. Fiz o chá, botei na geladeira e comecei a tomar. Primeiro dia nada, segundo dia nada. Terceiro dia melhorei, 4 dias melhorei, fiquei bom, nunca mais tive. Então eu disse, então a medicina caseira é válida. Eu comecei a usar muita medicina, em 63, coisa de enfermeira. Depois fui para a Boca do Acre, sozinho, lá eu tive mesmo que exercer a medicina.
fazer operações, fazer parto, fazer tudo. Porque não tinha nada lá. Cheguei ao ponto de consultar 130 em um dia. 130. Multidão vinha, às 4 da manhã era aquela fileira enorme de gente. Se não tem uma caridade, São Paulo diz, não tenho nada. Não adiantava que eu pregasse o evangelho a gente miserável que não tinha nada, não tinha condição. Tinha que colocar uma situação um pouco humana para semear o evangelho mesmo. Os nossos pobres jovens, que não tem mais uma base. Que base tem? Família desmoronada, a religião desmoronada, a força da fé, que vem do batismo que eles receberam. Receberam no batismo, uma plantinha que devem cuidar, e não tinha medo de ser católico, de ter uma fé. Não tem medo de ter a própria fé. Só. Quando eu era criança, eu sempre admirava o meu pároco. O padre é muito disponível. Quando alguém adoecia, ele com seu carro simples, ia para a família, levava o doente para o hospital. Quando alguém adoecia, visitava os doentes, ajudava as famílias necessitadas. Eu sempre admirava ele. Ele trabalhava na horta, cuidava da horta, limpava da igreja. Eu fui criado como filho dos agricultores individuais. Então eu tinha que trabalhar também no campo, nas plantações, todo este trabalho penoso. Então eu vivia no ambiente rural. Depois eu gostava quando o padre rezava a missa, porque eu achava que é um trabalho limpo, que não é um trabalho penoso. Então o pároco me convidou um dia para ser coroinha. Eu fui com muito prazer, só que depois eu entendi que ser padre não é coisa tão simples como eu imaginava. Eu sou padre Pedro Paulo Szewior, padre polonês da Diocese de Kalisz. 27 anos de padre, 19 anos exerço o meu ministério aqui no Brasil. Trabalhei 11 anos na Diocese de Lusiânia, Goiás, e 9º ano estou aqui na Prelazia de Tefé, Amazonas. E a Prelazia de Tefé, a gente costuma dizer que ela se localiza no coração da Amazônia, né? Quando a gente olha no mapa, está bem no centro, né, do estado do Amazonas. Ao todo, são aí por volta de 265 mil quilômetros quadrados, com um diferencial, né? As nossas estradas são os nossos rios. Nós estamos
numa das comunidades ribeirinhas da paróquia de Santa Teresa, Tefé, Amazonas. A nossa paróquia tem 35 comunidades ribeirinhas que são visitadas 2, 3 vezes por ano. E esta comunidade aqui, Santo Antônio do Ipapucu, é uma comunidade 100% católica. Todos são católicos. E quando se trata da vida desta comunidade, coisa muito importante é o culto dominical, a celebração da Palavra de Deus todo domingo. Aqui tem vários catequistas. Então, quando um domingo um outro sai para visitar os parentes na cidade, tem outros. É coisa raríssima quando não tem celebração da palavra. E depois, quando termina a celebração da palavra, eles se reúnem aqui, debaixo desta árvore e da outra, lá do outro lado da comunidade, tomam juntos café da manhã, depois fazem almoço. Então, este aspecto comunitário é algo muito importante. Quando tem visita pastoral, fica um dia na comunidade. Aí a comunidade se organiza, né, para estar junto com o padre. Então, muitos nem sequer vão para a roça, querem ficar, né? Se prepara para o batismo, as crianças, tem que fazer uma catequese sobre... Atenção aqui, para não se ferir. Tem que fazer uma catequese com os pais, com padrinhos, preparando para batismo. Quando tem alguém para se casar, a mesma coisa, se faz a preparação. Quando tem catequista, a catequista já faz algumas coisas. Isso aqui é o processo já para aguardando para outra roça. Fincou e já cresce. Agora eu vou começar a arrancar. Né? Ney, bota no paneiro. O nosso dia a dia aqui é o trabalho da agricultura, né? Plantamos mandioca, fazemos farinha. Esse é o nosso trabalho. Também diversificamos. Além da mandioca, nós estamos plantando agora ó, o açaí, o cupuaçu, a laranja, o limão, pupunha, a banana também para a gente sobreviver, para não ficar dependendo de comprar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom apetite a todos. Tudo que nós conseguimos, tudo que a gente já viveu, é uma experiência divina. E até o lugar que a gente está aqui, vocês podem observar que esse é um lugar tão tranquilo que tem. E a gente acha assim que é a criação de Deus, é tudo que Deus fez por nós, isso é muito bom. Então, essa fé que nós temos no Senhor mantém a gente vivo e atuante nessa nossa caminhada. Muitas vezes as pessoas pensam que morar na floresta é uma poesia. No entanto, não é. A gente percebe o empenho, o esforço, o trabalho que os ribeirinhos estão fazendo para viver, para sobreviver. Todo o trabalho na roça, todo este empenho, morar na floresta, no meio do pium, carapaná, com todas as dificuldades. Claro que com toda a beleza da floresta, ninguém vai negar isso. Tem peixe, tem outros bichos lá no mato, mas não é poesia não. É uma vida muito dura, muito sofrida. A gente está vendo essa quantidade de água que tem aqui, daqui para julho, agosto, setembro, essa água some. Aí vem as dificuldades. Para a gente transportar a nossa produção, precisa de canoa, precisa pegar canoa, a distância daqui para levar para fora dá quase 1 hora para chegar na canoa, para chegar em Tefé, então vem a dificuldade. A questão de pegar a alimentação também fica difícil, porque a gente tem que ir lá fora,
pescar, e fica muito longe, fica muito dificultoso quando seca. A igreja, o rosto da igreja da Amazônia é bem diferente do catolicismo de uma igreja do Nordeste. Eu trabalhei no Nordeste e até numa igreja do Sul, não é? Porque é uma igreja que está, agora que está se descobrindo. Aqui na região, a igreja, ela é uma das poucas instituições que chega em todos os lugares. Ela vai onde tem a necessidade. E aqui na região, todo lugar é lugar de necessidade. A presença da igreja, né, aqui é fundamental. Então, ajuda a igreja que sofre, através do apoio de projetos, pode fazer com que sacerdotes e leigos possam não só visitar, mas permanecer aí por mais tempo. Nós sabemos aqui de sacerdotes que vão uma vez por ano, né, visitar determinadas comunidades que pertencem à sua paróquia. Por causa da distância e do custo econômico, veja, um pequeno deslocamento, tem deslocamentos aqui que nunca custam menos do que 200, 300 reais de combustível. Estamos falando de combustível, mas deslocamentos mais longos chegam a 10, 12, 15, 20 mil reais. Como uma igreja pobre, como a igreja da Prelazia de Tefé, pode bancar a ida de um sacerdote, de leigos, daqueles que vão dar formação, muitas vezes durante o ano. Aqui a comunidade, ela teve essa sorte, né? A gente ficava tão próximo da cidade, a gente tem, durante um ano, a gente tem quase 10 vezes a missa por ano, porque organiza aqui tudinho, prepara, vai buscar. Tem uma celebração de um aniversário de 15 anos, a gente vai buscar o padre, a gente convida com antecedência. E a gente tem essa oportunidade de vivenciar o corpo de Cristo no nosso meio. Eu acho que isso que mais incentiva a gente a vivenciar nessa vontade de celebrar. O importante não é aquilo que o catequista, o animador fala, o importante é aquilo que Deus está falando para nós, qual é o caminho, qual é a luz que Ele está mostrando para nós. Isso é o mais importante, você crer na palavra. A Paróquia Santa Teresa tem 35 comunidades ribeirinhas que visita. Tem muito mais. Algumas são evangélicas e tem até comunidade que a gente percebe que não tem tanta vontade de receber o padre. Mas estas 35 comunidades são visitadas. As comunidades que se encontram no Lago de Tefé são visitadas 3 vezes por ano. E algumas até, como essa que visitamos, até mais vezes. Outras comunidades, 2 vezes por ano. Mas neste ano, todas as comunidades serão visitadas 3 vezes por nós. As comunidades do lago ficam muito perto. Então basta pegar o barco e 1 hora e se chega à comunidade mais próxima. A comunidade mais distante se encontra a 280 quilômetros mata adentro, ou seja, 26 horas de barco se fosse para viajar sem parar. O barco ele vai consumir, em média, 15 litros de diesel por hora. Então, multiplica isso em 26 horas. Então, a gente está falando aí de 3 mil, 4 mil reais, 5 mil reais, dependendo da visita. Agora, estas comunidades distantes e as comunidades que se encontram nos igarapés, é necessário deixar o barco lá no rio, amarrar numa árvore e se pega uma voadeira que nós temos aqui atrás do nosso barco. E com esta voadeira se vai 30 minutos para dentro da mata para alcançar uma comunidade que se encontra distante do rio, justamente com a voadeira para passar com o pessoal um dia.
aqui o grito é um grito silencioso e que realmente nos questiona muito, né? Comparando com o resto do Brasil. Uma igreja realmente que depende exclusivamente do barco, do rio, e às vezes mesmo com o barco e o rio não tem como se locomover porque o tempo não permite isso. Com este barco já aconteceram muitas coisas. Eu nem vou contar essas histórias quando o barco nos deixou no prego, 200 quilômetros daqui, mata adentro. Mas aqui já aconteceu até o parto de uma criança. Agora esta criança tem 7 anos. Já passamos neste barco um momento de apuros, quando até como motorista já pensamos que seríamos nossos últimos minutos da vida, né? Porque este lago de Tefé, eu até usaria a palavra muito traiçoeiro, né? Parece tudo bem e de repente vem a tempestade. E de fato, no passado não era tudo mil maravilhas com o nosso barco, porque o motor que nós tivemos, muitas vezes assim, pifava. Aí, muitas vezes a gente tinha que pegar a canoa lá, Rio Tefé, em cima, e descer para cá para comprar a peça e voltar 14 horas, 15 horas de novo para alugar. Depois, nós, com o empenho da paróquia, conseguimos comprar um motor novo, com a ajuda de várias pessoas da paróquia, com a ajuda da igreja que sofre. Nós conseguimos, alguns anos atrás, reformar este barco. Então, agora, fazendo as viagens, nós não temos problemas. Então, este barco, ele serve também para os encontros. Muitas pessoas usam este barco para ir para a formação, para a assembleia das comunidades ribeirinhas. Este barco também, muitas vezes, traz os doentes do interior para a cidade. Então, não é somente o trabalho da evangelização, principalmente, mas também, de vez em quando, acontecem estas surpresas de Deus. É preciso dar uma resposta para ajudar esses irmãos, essas irmãs, essas pessoas que aqui estão. Por isso que a gente se sente impotente, mas com uma grande alegria, que também, através de ações, de doações das pessoas que nos veem e têm um coração aberto para nos ajudar, através da ajuda da Igreja que Sofre, nós podemos mudar a vida desses ribeirinhos, podemos mudar a vida dos sacerdotes que aqui estão, que gritam por ajuda, por socorro. A ajuda à Igreja que Sofre, há bastante tempo, vem ajudando a prelazia em diversas questões. Já nos ajudou em construção de igrejas, né? Já nos ajudou na formação dos nossos seminaristas por vários anos, né? Mas sobretudo com a questão dos barcos, né? Da reforma, de compra de barcos, né? Então é uma ajuda que tem sido muito importante na nossa atuação na região, né? Os barcos, por exemplo, que a gente utiliza aqui, a maioria deles receberam ajuda dessa entidade, da ajuda da Igreja que Sofre, né? Seja no processo de compra ou de construção, seja no processo de reforma, né? Não foram poucas as vezes que a prelazia recorreu à ajuda da Igreja que Sofre, pedindo socorro nesse sentido, né, de manutenção das suas ações. É importante que a gente tenha consciência de que nós podemos ser missionários, às vezes não saindo de casa porque não temos condições, porque não nos permite por causa do nosso trabalho, das nossas atividades, mas podemos entrar nesta missão mesmo sem sair de casa. Basta apoiar os projetos da ajuda à Igreja que Sofre, né? Vai ajudar, evidentemente, não só nos outros projetos do Brasil, mas especificamente hoje, como estamos falando, de Tefé, né? Uma realidade que poucos brasileiros conhecem. Só quem passa por aqui é que consegue entender um pouco o que é Tefé. Em primeiro lugar, eu quero manifestar a minha gratidão a todos os benfeitores da entidade Igreja que Sofre. E agradecer também pela fé de vocês,
Porque sem a fé em Jesus Cristo, sem a fé na Igreja de Jesus Cristo, sem amor por Jesus Cristo, seria muito difícil conseguir arrecadar todos estes fundos. Então acredito que aquilo que move os benfeitores é a fé e o amor por Jesus Cristo, pela Igreja de Jesus Cristo, pelas pessoas que fazem parte desta Igreja. E sem dúvida nenhuma, estas pessoas têm como Santa Teresinha do Menino Jesus este espírito missionário. Se interessam pelas missões, fazem algumas renúncias na sua vida para poderem partilhar com as pessoas necessitadas. E querem que Jesus Cristo se torne cada vez mais conhecido e amado. Coisa bonita aqui que eu sinto sempre, que eu conto sempre por onde eu ando, digo, né? A experiência de Deus Criador. Porque você vê uma coisa dessa, a exuberância da natureza. Como que vai duvidar da existência de Deus? Isso fortalece a minha fé. Quando eu faço uma viagem pastoral, quando eu admiro a beleza da natureza, quando eu vejo o mergulhão levantando o voo, garças, araras, macacos pulando, a mata fechada, eu fico pensando como é lindo e como é grande o Criador de tudo isso. E assim, com estes dois filmes, dois pequenos documentários sobre o trabalho desenvolvido pelo Padre Pedro e pelo Padre Paulo na Amazónia e no Brasil, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS. Despedindo-me com amizade, até ao próximo programa, até à próxima semana, se Deus quiser.